Esta história é para quem perdeu um filho que ainda não havia chegado, para quem chora uma ausência que o mundo às vezes não valida, para quem ouviu frases como vai tentar de novo, pelo menos foi cedo, ou você é jovem ainda, e sentiu que ninguém ao redor compreendia a dimensão real do que havia sido perdido. Para quem carrega um amor sem destino aparente e não sabe o que fazer com ele. Para quem ainda acorda de madrugada pensando naquele ser que existiu por tão pouco tempo e deixou uma marca que o tempo não apagou. Para quem foi ao mercado 3 semanas depois da perda, viu uma embalagem de fraldas no corredor e precisou sair porque as pernas não responderam mais. Se você já passou por uma perda gestacional, fica até o final, porque o que vou te contar hoje pode ser o primeiro passo para ressignificar uma dor que ninguém deveria carregar sozinha. Bem-vindo ao canal Despertar Materno. Este é um espaço dedicado à consciência materna, ao desenvolvimento humano e a todas as dimensões da maternidade, incluindo as que o mundo raramente tem coragem de nomear. As histórias que a medicina registra, mas não consegue acolher completamente. As experiências que as famílias vivem, mas não sabem como colocar em palavras. As verdades que existem no espaço entre o que a ciência mede e o que a alma sente. Já deixa o like antes de continuar. Esse gesto simples ajuda este vídeo a chegar em outras mães que precisam ouvir exatamente isso hoje. Vamos começar por onde tudo começa. A pergunta que toda mãe que passou por uma perda gestacional faz em algum momento. Mesmo que em silêncio, mesmo que com vergonha de fazer em voz alta, por quê? Por que aconteceu? Por quê? Com ela. Por que aquele ser específico, aquela gestação específica, aquele momento específico da vida? A medicina tem respostas parciais. Anomalias cromossômicas, incompatibilidade uterina, fatores hormonais, causas desconhecidas, que é o que aparece em grande parte dos laudos, porque a verdade é que a ciência ainda não entende completamente por que algumas gestações terminam antes do tempo. Mas mesmo quando a medicina oferece uma explicação biológica, essa explicação raramente é suficiente para o coração de uma mãe, porque o coração faz perguntas que a biologia não consegue responder. Existe uma crença presente em culturas de todos os continentes que atravessa fronteiras geográficas, idiomas, religiões e séculos de história humana. Encontramos essa crença nos povos originários da América do Sul, que falam em almas que escolhem o tempo de sua passagem pela Terra. Com a mesma liberdade com que escolhem o corpo pelo qual vêm, encontramos nas filosofias orientais milenares, especialmente nas tradições budistas e hinduístas, que descrevem ciclos de encarnação, onde cada vida tem uma duração determinada. Não pelo acaso, mas por um propósito que transcende a compreensão humana imediata. Encontramos nas espiritualidades africanas que honram os ancestrais que passaram brevemente pelo mundo físico com a mesma reverência dedicada aos que viveram décadas. Encontramos nas correntes mais modernas da psicologia transpessoal ocidental, que começou a sistematizar e documentar experiências que antes eram relegadas apenas ao domínio do místico. Essa crença, em suas múltiplas formas e expressões culturais, converge para um mesmo entendimento fundamental. Algumas almas não vêm para ficar. Vêm com uma missão específica, precisa e profunda. Vêm para entregar algo, para transformar algo, para abrir algo que estava fechado. E quando essa missão está cumprida, elas partem, não por falha de ninguém, não como punição, não por acidente cósmico, mas porque o plano sempre foi esse, desde o início. Me conta nos comentários, você já teve a sensação de que aquela perda não foi apenas uma perda, que algo em você mudou de uma forma que não tem palavras? Porque eu quero muito ouvir a sua história. E qual seria a missão de uma alma que passa apenas semanas ou meses dentro de um ventre materno? O que uma presença tão breve poderia ter vindo entregar? É aqui que a psicologia transpessoal traz suas descobertas mais extraordinárias. Ela documenta, em décadas de pesquisa clínica e relatos sistematizados, algo que aparece com uma consistência impressionante nas histórias de mulheres que passaram por perdas gestacionais, uma transformação irreversível do coração, uma abertura que não existia antes, uma profundidade emocional, uma capacidade de presença, uma sensibilidade ao sagrado do cotidiano que essas mulheres descrevem de maneiras diferentes, mas que convergem para a mesma experiência central.
como se a dor tivesse escavado espaço, como se a perda tivesse criado uma câmara dentro do coração que antes não tinha dimensão suficiente para o amor que viria depois. Compartilhe este vídeo agora com uma mãe que passou por uma perda e que talvez ainda esteja carregando esse peso sozinha em silêncio. Você pode estar entregando para ela exatamente o que ela precisa ouvir hoje. A medicina chama de aborto espontâneo. Os protocolos médicos têm procedimentos para cada fase. Os exames têm laudos, as consultas de retorno têm orientações sobre quando tentar novamente, o que observar na próxima gestação. E tudo isso é necessário e precisa existir com a qualidade que cada mãe merece. Mas a medicina não tem um protocolo para o amor que já existia antes da perda. Não tem um código de diagnóstico para a conexão que a mãe sentiu naquelas semanas, mesmo que pouquíssimas. Não tem uma prescrição para o vazio específico e insubstituível que fica quando alguém que você amava, antes mesmo de conhecer simplesmente, não está mais lá. É aqui que a espiritualidade entra não como substituta da medicina, não como negação da ciência, mas como dimensão complementar e essencial, como a perspectiva que olha para o mesmo evento e enxerga não apenas o que foi perdido, mas o que foi dado, como a linguagem que consegue nomear o que os laudos não conseguem nomear. A medicina diz o que aconteceu no corpo. A espiritualidade oferece uma possibilidade de significado para o que aconteceu na alma. Uma não exclui a outra. Juntas, elas oferecem algo mais próximo do acolhimento completo que cada mãe merece. Se você ainda não está inscrita neste canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Este espaço existe para falar sobre todas as dimensões da maternidade, com profundidade e sem julgamento. Não quero que você perca nenhum episódio, porque cada um pode chegar em você no momento exato em que você mais precisa. Se as almas mensageiras existem, como tantas tradições ao longo de toda a história humana acreditam. Então essa alma que não ficou te ensinou algo que nenhuma outra experiência poderia ter ensinado da mesma forma. Ela te ensinou a amar antes de ter o filho nos braços. Te ensinou que o amor materno não precisa de presença física para ser absolutamente real. Não precisa de um nome registrado em cartório para ser total. Não precisa de anos de convivência, de primeiras palavras, de primeiros passos, de todas as etapas que a maioria das pessoas associa à experiência de ser mãe para ser completamente eterno. Ela te ensinou que você já era mãe antes de segurar um bebê, que o seu coração já tinha essa capacidade, essa profundidade, essa dimensão de amor que talvez você não soubesse que existia em você até aquele momento. E talvez ela tenha vindo exatamente para revelar isso, para abrir em você um espaço que precisava ser aberto antes que o próximo filho chegasse, ou antes que você pudesse se reconhecer plenamente como a mãe que você já era muito antes de qualquer gestação, muito antes de qualquer teste positivo. Ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar algo que está sentindo depois deste vídeo? Deixa nos comentários. Eu leio tudo e respondo pessoalmente sempre que posso. E se você conhece alguém que está passando por isso agora, compartilhe este vídeo. Às vezes a coisa mais poderosa que podemos fazer por alguém que está sofrendo é mostrar que a experiência dela tem nome, tem validade e tem uma comunidade de mulheres que entende. Muitas mães que passaram por perdas gestacionais e depois tiveram outros filhos, relatam algo que é difícil de descrever com precisão, mas impossível de ignorar para quem viveu. Uma atenção diferente com o filho que ficou, uma qualidade de presença nos momentos cotidianos que antes não existia da mesma forma, a capacidade de parar no meio de uma manhã comum e perceber o milagre ordinário de uma criança dormindo, respirando, existindo, uma gratidão mais consciente, mais visceral, mais ancorada no corpo do que imaginavam ser capazes de sentir antes da perda, como se cada momento com o filho que chegou carregasse o peso sagrado de tudo que foi vivido antes. Algumas dessas mães descrevem a sensação de que o filho que veio depois trouxe algo da alma que partiu, um olhar familiar que paralisa por um instante, um gesto que faz o coração parar antes de recomeçar.
um momento de conexão que ultrapassa o explicável e que as faz sentir que nada foi realmente perdido, apenas transformado em outra forma de presença. Não estou dizendo que isso é verdade universal. Estou dizendo que essas experiências são relatadas por mulheres reais em diferentes culturas e contextos e merecem ser ouvidas com o mesmo respeito que qualquer outra dimensão da experiência humana. E para quem está nesse momento agora, para quem a perda é recente, para quem o vazio ainda é muito grande e as palavras de consolo ainda doem mais do que ajudam, para quem está acordado às 3 da manhã, sem conseguir explicar para ninguém ao redor por que essa dor ainda é tão presente semanas depois, eu não vou te dizer que vai passar, porque isso diminui o que você está vivendo agora. Não vou te dizer que foi melhor assim, porque nenhuma perda é melhor assim para quem a viveu. Não vou te dizer que você vai entender um dia, porque algumas coisas não precisam ser entendidas para serem honradas. Vou te dizer apenas o que sei com certeza. O amor que você sentiu foi completamente real. A conexão que você teve com aquele ser foi completamente real. A mãe que você já estava sendo naquelas semanas foi completamente real. E nenhuma perda apaga o que existiu entre você e aquela alma. Nenhum protocolo médico, nenhuma estatística, nenhuma frase bem intencionada de alguém que não encontra as palavras certas apaga o amor que já tinha sido criado e que continuará existindo de formas que talvez você ainda não consiga ver neste momento. Você não perdeu apenas um bebê. Você foi visitada por uma alma que veio com uma missão, que cumpriu essa missão da única forma que podia cumprir, e que partiu deixando em você algo que não existia antes com essa forma, com essa profundidade, com essa permanência. Esse amor, por menor que tenha sido o tempo, por mais silenciosa que tenha sido a despedida, foi e sempre será completamente real, completamente válido, completamente seu. Ninguém pode tirar isso de você. Nem o tempo, nem a dor, nem as palavras equivocadas de quem não sabe como estar presente no luto de uma mãe. Se este vídeo tocou algo em você, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda este conteúdo a chegar em outras mães que estão carregando essa dor em silêncio e que precisam saber que não estão sozinhas nessa experiência. E compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Você pode estar fazendo por ela o que alguém precisava ter feito por você quando você mais precisou. Nos próximos vídeos deste canal, vamos continuar explorando as dimensões mais profundas da maternidade, da consciência e do desenvolvimento humano desde os primeiros momentos da vida. Cada episódio vai ser uma peça de um entendimento maior sobre quem somos, de onde viemos, o que carregamos e o que somos capazes de transformar quando temos as informações e o acolhimento que merecemos. Não perde, se inscreve agora e ativa as notificações. E já vou deixar nos cards aqui um vídeo que complementa muito o que vimos hoje e que vai continuar essa conversa de um jeito que você não vai esquecer, para as mães de todos os filhos. Os que ficaram e os que partiram, os que estão nos braços e os que estão no coração. Vocês são igualmente reais, igualmente amados, igualmente eternos.